Olá, pessoal, estamos começando mais uma resenha Glicogênio aqui pelos estúdios da Rádio Mídia. E lembrando que hoje é o nosso último episódio dessa segunda temporada aqui na Rádio Mídia. Vai ser mega especial. Já vou pedir aí para todo mundo que ainda não está inscrito, estamos lá no YouTube, estamos no Spotify também. Toda terça-feira, às 18 horas, tem episódio novo subindo lá no canal. Então, ativem os sininhos para que vocês recebam aí de primeira mão, não é? Bom, mas antes de apresentar os nossos dois convidados, hoje a nossa conversa aqui vai ser em três. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, vamos para a nossa vinheta. E é isso, e no nosso último episódio da nossa resenha Glicogênio, vamos falar nada mais, nada menos do que handball com Guilherme Santos e Márcio Malmegrin. Nome bem, né? Forte. Forte. Muito obrigada, meninos, por estar aqui, por ter vindo à rádio conversar, bater um papo com a gente, falando desse esporte que está aí cada vez mais, né, ganhando espaço. E fala um pouquinho, quem são vocês? Bom, primeiramente agradecer pelo convite. A gente fica super orgulhoso de poder fazer um bate-papo e falar um pouco sobre a nossa modalidade, né, que vem cada dia mais ganhando espaço no país, né? E é isso, a gente recebeu esse convite, estamos muito felizes e viemos falar um pouco também da nossa trajetória aqui em Atibaia, do handball, da federação, das conquistas desse ano. Tem muita coisa, né, pra gente especial pra gente. Realmente foi um ano maravilhoso e é isso. Esperamos ainda fechar com chave de ouro, que o Campeonato Paulista ainda está rolando. Tá aí, né? Tá aí. E você, Guilherme? Quem é o Guilherme? Quero agradecer também vocês, né, pela oportunidade, a resenha Glicogênio, de ter nos convidado aqui. Eu sou o Guilherme, sou atleta, né, fui atleta, hoje eu estou como professor. Comecei lá atrás, né, com o professor Márcio. Olha, que história que a gente tem hoje. 18 anos atrás, comecei em 2006 no projeto, nas escolas, que hoje a gente também faz parte lá do projeto nas escolas. E hoje estou tendo a oportunidade de ser técnico, né, da equipe do handball. Que bacana. Interessante isso, né? A gente está aqui legal. Falando com dois atletas, né, ex-atletas que já e hoje são técnicos, e aí é essa conversa que a gente vai ter hoje, né? Essa conversa aí, essa transição de ser atleta e chegar ali, né, a professor, a técnico, né, de uma equipe. Então nós vamos falar muito desses dois cenários que para mim são cenários distintos. Aqui Sim. Eu estou como atleta e depois eu estou aqui como comandante. O comandante, exatamente. Vamos lá. Como tudo começou para você, Márcio? Bom, eu tive uma carreira esportiva assim, bem intensa desde pequeno, né? Eu fui morar em Barretos, nasci aqui em Atibaia, e aí lá a gente tinha... Olha, Barretos, pertinho ali de Rio Preto. Isso. A gente tinha um clube muito forte lá, o Grêmio, e eles estimulavam muito o esporte. E eu comecei a nadar com 7 anos, né? Aí eu nadei dos 7 aos 17, né? Fomos federados lá pela equipe, a gente teve bons resultados também no Campeonato Paulista. E aí, durante esse tempo, como o clube propunha muitas modalidades, a gente acabou fazendo um pouquinho de cada coisa. E aí depois, com 16, eu voltei para Atibaia. E aqui num campeonato escolar que estava acontecendo, que é organizado pelo governo do estado, eu participando, um técnico me viu jogando, e ele foi técnico da seleção paulista, e eu fui convidado para participar de um campeonato brasileiro, né, com 16 anos. E aí, no brasileiro aconteceu em São Paulo, e tinha alguns olheiros lá do Esporte Clube Corinthians na época, e eles gostaram de mim e do nada, assim, da escola eu fui parar no Corinthians, que atualmente era a grande força, né, do handball
nacional, né? O técnico da equipe era técnico da seleção brasileira, vários atletas também que compunham a equipe também faziam parte da seleção. Então foi uma experiência maravilhosa, mas aí já era época de vestibular, tudo. Você estava com quantos anos? Eu estava com 16. Nossa. E aí já prestei Jovem. vestibular no outro ano para engenharia e passei. E aí meu pai achou que não daria para conciliar esporte e estudo. Aí acabei deixando o clube, né? E fui me dedicar aos estudos. Mas aí o sangue corria corria muito esporte, né? Exatamente. E aí eu fiz 3 anos e meio de engenharia e acabei abandonando o curso. Nem tranquei, abandonei mesmo. Foi embora, disse, não, aqui não é meu lugar. Eu não conseguia me ver um engenheiro. E aí, já no mesmo ano, prestei para Educação Física, fiz o curso lá em Guarulhos, né? Prestei também concurso na prefeitura no outro ano, consegui passar também e já comecei a trabalhar, cursando a faculdade e trabalhando já comecei a trabalhar no Objetivo, no São João Tênis Clube e era técnico de natação. Tudo aqui em Atibaia. Isso. Aí, uma época eu estava sem técnico de handebol lá, o pessoal sabia que eu tinha sido jogador e tal, apareceu o convite e eu aceitei. Isso foi em 2003. Já estamos aí com 21 anos de praia aí na modalidade, né? Bom, tem muita história, né? Tem muita história para ser contada, né? Tem muita coisa. Histórias, experiências, dicas, né? Nem fale. Foi uma experiência uma jornada, legal. Né? Uma jornada e a gente conseguiu aí trabalhar com alguns alunos, né, que hoje são professores, né? O Guilherme, a Grazi, né, que é a esposa dele também, que é técnica de goleiros da equipe e formadora também, o Fábio também, que é professor, e a Jéssica também foram meus atletas. Então hoje nós somos uma equipe composta por 5 técnicos e os 4 foram ex-atletas. Poxa vida, hein? Muito legal. Como que é isso, Guilherme? Você foi pupilo, gente, né? Você foi pupilo do Márcio aqui. Pra gente, eu falo com a Grazi, né? Que a Grazi também foi atleta. A gente se espelha muito nele, né? Porque eu comecei lá na escola. E, na verdade, a minha história com o handebol foi muito engraçada, porque eu jogava muito futebol. E aí meu avô queria que eu fosse jogador de futebol. Claro. E aí, óbvio. E aí o Márcio apresentou, né, o projeto na escola e tinha um ginásio acima da escola. E aí essa mesma turminha começou a treinar no ginásio lá no Zigaib, que é no Cerejeiras, aqui em Atibaia. Sim. E aí uma vez eu fui para um jogo, era uma final, né, o nome do campeonato chamava Atibaia Cup. E aí nessa final a gente jogou contra o Pinheiros, que era uma forte equipe. E o Márcio estava à frente da equipe e nesse dia meu avô tinha ido assistir o jogo. E ele ficou na arquibancada até do lado do Pinheiros. E aí ele escutou alguns, né, torcedores, falou assim, nossa, mas aquele menino joga bem, né? Aquele camisa 11 joga bem e tal. E aí nessa época a gente tinha sido campeão. E aí cheguei em casa, ele, né, ficou todo orgulhoso lá, todo feliz. E aí aí eu até ganhei um tênis. Aí pronto. Depois que eu ganhei o tênis, eu não saía mais das quadras, né? Treinando handebol. E ali eu fiquei por 18 anos como atleta, né? Grandes conquistas, muitas viagens, né? E aí eu resolvi, como eu já estava dentro do contexto, né? Do esporte. E aí eu resolvi, ele também estimulava muito a gente fazer educação física, né? Sim. E aí a gente foi e fez o curso, eu fiz o curso, né, de educação física, me formei, tive a oportunidade de entrar em 2022, né, no projeto como professor. E de lá para cá a gente teve grandes conquistas aí, né, nos campeonatos. Você já está há 3 anos como professor no projeto. E aí tivemos grandes conquistas, se Deus quiser vamos ter muito mais. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E muito trabalho. E muito trabalho, Mas tudo na vida é assim, né? Não tem sucesso sem trabalho. Tem que suar a camisa, literalmente. Isso literalmente. Mesmo. Guilherme, é interessante, quero explorar bastante essa questão de você como atleta, né? E ao longo de 18 anos, você foi um atleta. Sim. Conta pra gente quais foram os desafios.
primeiro vamos falar você como atleta, depois a gente vai falar um pouquinho de você como técnico, né, como professor. Fala pra gente dos desafios, porque tem os nossos ouvintes aqui, tem muita gente, tem crianças, adolescentes, que também vão se inspirar, claro, em vocês. Então conta como foi a tua vida de atleta. Ela foi fácil? Não, na verdade, teve momentos que foram fáceis, né? Porque, assim, é diferente você estar ali nas quadras, tendo a cobrança só dos técnicos, né? O comprometimento com a equipe de treinar. E você, como técnico, tendo a responsabilidade de cuidar de toda aquela criançada ali. Completamente diferente. Né? E passar a experiência que a gente teve como jogador para eles, né? E introduzir isso também tem que ter um estudo, né? Da parte tática, da parte técnica. Porque a gente, com compromisso de atleta, a gente vai, treina o que o professor passar pra gente, vai embora para casa, né? E aí também tem a questão, né, que eles cobravam, né, da alimentação, né? Nessa parte também do cuidado físico, né? Porque o handball, ele é um ele esporte, exige muito, né? É um esporte de muito contato, então você precisa ficar forte, né? Para poder estar aguentando os trancos e barrancos ali dentro da quadra, né? Então tem esse comprometimento como atleta. E aí como professor, já é totalmente inverso, né? Você tem a responsabilidade de montar um treino, você tem a responsabilidade ali de estar com as crianças, né? Que na boa parte a gente trabalha com crianças menores de idade, então a responsabilidade é muito grande, né? Questão de viagem, de alojamento, né? Os pais não acompanham, às vezes, os filhos no alojamento, então tem esse cuidado todo como técnico também, né? Essa responsabilidade. Como atleta, né? Você começou com quantos anos? Eu comecei com 10. Com 10 anos. 10 anos. E ao longo de todo esse tempo, porque 10 anos, 11 anos, 15, é aquela fase bem complicada, né? Ah, não quero isso, não quero aquilo, tô cansado, tô com preguiça. A gente escuta muito, eu sou professora, eu sei como que é, né? Como que você lidou com isso? Como você, né, Guilherme, tinha esses momentos aí do não quero ir, não vou treinar, tô com preguiça. Como que era? Na verdade, nem tudo são rosas, né? Nem tudo são flores, né? No meio do caminho também. Eu tive uma filha, né? Nesse meio do caminho com 15 anos, eu fui pai com 15 anos. 15 anos! Tava treinando, né? Tava no auge. E aí, a felicidade, né? Hoje é uma felicidade, é uma gratificação muito grande, que é um filho, né? É um filho, é um presente. Eu tive que ter mais responsabilidades, continuei treinando ali, mas aí veio a conciliação do trabalho, né? Pra colocar a comida dentro da casa e o treino. Uau! E aí fiquei ausente, né? Por uns 2, 3, 4 anos assim da quadra, por conta da minha filha. Mas depois eu voltei com tudo aí, né? E porque o esporte na nossa vida é muito importante, né? Independente do que aconteça, é uma ferramenta muito importante pra gente. Disciplina, né? Disciplina. E aí eu voltei com tudo pro esporte e tô até hoje lá. Graças a Deus, minha filha tá bem. Tá aí criada com 12 anos, linda, maravilhosa. Joga também? Joga. Não, ela treinou um pouco, né? Só que como ela mora muito longe do ginásio, e aí fica um pouco distante. Complicado. Complicado para manter. E Márcio, agora vamos lá. Como técnico, como que é lidar com esses jovens, né? Que você lidou aí com o Márcio e tantos outros. Como que é? Como que você lida, tanto o físico, porque como o próprio Guilherme colocou aqui, é um esporte que exige fisicamente muito, então a gente tem que estar muito bem treinado, né? Como que você lidava, ou lida, né? Lidava e lida principalmente com esse pessoal dos 15, 12, que é uma idade um pouco complicada, né? Um pouco complicada. Eles estão ali, né, a 1000, mas querem e não querem. Como que foi isso? Então, na verdade, como eu comecei a trabalhar em 90 com o esporte, né, na prefeitura. Eu já estou com 34 anos já de praia, né? Então eu passei por várias gerações, assim, tive a oportunidade de passar, né? Então a gente percebe que houve uma mudança comportamental, né? Comportamental, por conta dessa questão mesmo hoje em dia das facilidades, né? Tecnológicas que o mundo nos proporciona, né? Então, você acha que hoje está mais difícil? Então,
antigamente eu percebia que as crianças não tinham muitas oportunidades, muitas opções, né? Não tinha quase celular. Sim. Né? Então, as redes sociais, para desviar a atenção. E eles acabavam abraçando o esporte assim com mais vontade, mais gosto, como se fosse aquela única oportunidade, né? Sim. De poder estar fazendo alguma coisa extra escola, né? E agora a gente percebe que a gente tem que trabalhar bastante também com eles essa questão, né, dessa zona de conforto que normalmente eles acabam entrando, né, por conta de tanta facilidade hoje tecnológica, então, e também acaba atrapalhando na questão também do descanso, né, porque é muito importante o atleta, não é só treinar, você tem que se alimentar muito bem, você tem que ter boas horas de descanso, você também não pode dormir tarde, então não adianta você dormir 8 horas é uma vida regrada. E dormir de madrugada. Então, as redes sociais acho que acabam atrapalhando um pouco isso, a questão do sono, porque os pais vão dormir e a criança fica lá no quarto com o celular, né? Não sabe. E aí, às vezes, eu mesmo entro às vezes no Instagram lá para dar uma olhada e ver um monte de pontinho verde lá. Todo mundo online, aí eu chego lá no treino e falo, legal, né? Treinaram forte e acabaram jogando fora o treino, né? Porque é no descanso que a gente cresce, né? Que a gente evolui. Então, descanso é treino. Descanso é treino. Às vezes é difícil pôr na cabeça delas, né? Mas é legal, assim. Acho que toda geração tem seu lado bom, né? O lado também que é um pouco mais complicado de mexer. Mas a gente, como trabalha com rendimento, a criança vai lá porque gosta, né? É diferente da educação física na escola, onde a criança é obrigada a fazer porque é uma disciplina que está tem que fazer imposta, aquilo, né? Então a gente tem essa facilidade de lidar com eles também, por conta disso. A criança vai por gosto, por uma indicação, muitas vezes de um amigo, e aí chega lá para treinar. Então a gente tem um pouco mais de facilidade. Mais direto a gente fala que tem que ter aquela conversa de boteco que a gente fala, né? Senta aqui. Senta aqui pra gente conversar um pouco. Senta aqui que eu quero conversar contigo. Direto a gente tem também essa questão dos problemas também extra-quadra, que os pais vêm passar, do rendimento da criança na escola. Então a gente também auxilia um pouco nessa situação, né? Não é só dentro das 4 linhas, né? Então a gente procura estar sempre conversando com os profissionais também, que o nosso papel não é só de formar o atleta, né? E sim de formar um cidadão, porque a gente sabe que é importante. Que muitas crianças não vão ter oportunidade, né? De chegar numa seleção, de ter um grande êxito, assim, de repente, na modalidade. Mas ela vai levar todos esses ensinamentos para a vida, né? Sim. Que acho que o esporte é maravilhoso por conta disso, né? Pela questão da disciplina, né, de horários, de treino, de respeitar também as diferenças. Principalmente que é um esporte coletivo. Exatamente. Então tem que respeitar, todo mundo tá ali, né? Depender dele daí grupo, né? Respeitar as diferenças, as classes sociais, né? Que às vezes a gente é importante também, como a gente trabalha em várias áreas também da cidade. Então a gente tem crianças que têm uma condição financeira melhor, outras nem tanto, né? Então a gente também trabalha no CIEM 3, que é um polo de crianças com o Guilherme, que trabalha lá, que tu pode falar um pouco melhor lá. Na verdade eu trabalho no CIEM 2, né? É uma escola que tem... Vocês trabalham em vários lugares aqui em Atibaia. Escolas municipais. Escolas municipais daqui. Ginásios municipais da cidade também. Bacana. Eu trabalho no CIEM 2, né? Que é o Centro Integrado de Educação. Lá no Imperial, fica lá no Imperial. E é uma escola mais inclusiva, né? Que atende alunos com deficiência auditiva, com autismo, né? O TDAH. Então, a gente tem essas crianças com a gente lá e junta tudo, né? Tudo misturado. E aí tudo tudo junto e misturado. E a gente faz um trabalho excelente lá, né? Porque as crianças vêm desenvolvendo muito bem, né? Os pais vêm elogiando o nosso trabalho. Tem crianças, né? Que com deficiência auditiva que hoje faz parte do time, com autismo, com TDAH e joga tudo junto, né? Participam de campeonatos, né? Inclusive são destaques em alguns jogos, né? Olha. Então isso pra gente foi sensacional. Como que esse trabalho, existe um trabalho psicológico, uma equipe
porque é mais complexo, Sim. né? Não vou falar, é difícil, é complexo ter, né? Um autista. Sim. Como que Na é feito esse verdade, é trabalho? uma parceria junto com a escola, né? Porque na escola tem os mediadores, né? Que auxiliam ali no treino. Tem os intérpretes, né? De Libras. Quando a gente vai falando lá na roda, né? Que a gente precisa explicar o exercício. Falando, eles ajudam a gente, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Uau! Interessante ter, né? Saber que aqui em Atibaia tem um projeto, né? Um trabalho tão específico, né? É muito legal. A gente fica feliz por isso e também dessa inclusão, né? Sim. Que é importantíssimo, né? A gente tem hoje um atleta que é destaque, né, no Mirim, que tem problema auditivo, né? Então, para a gente ver que não é isso, não é um impedimento, isso não uma impede questão, o desempenho dele, né? O desempenho e o desenvolvimento, né? Sim. Da criança. Muitas vezes, muitas crianças também são perfeitas, né? E não tem essa gratidão, né? Porque tudo muito fácil, né? De ter esse dom e poder praticar uma atividade física, né? Muitas vezes fica, vou deixar para amanhã, semana que vem eu começo, né? Sempre, né? Depois. E esses exemplos são legais, né? Para as outras crianças, né? De verem que tem crianças que muitas vezes não têm a mesma condição física, né? Algum probleminha aí, e isso não é uma barreira para que ela deixe de praticar esporte. E eles estão conseguindo, né, transpor esses obstáculos, né? Inclusive a gente iria começar esse ano um trabalho com handebol de cadeirantes aqui em Atibaia. Seria o único projeto da região aqui para desenvolver essa atividade com eles, né? Mas como a gente está iniciando ainda a associação e nós entramos em muitas categorias no Campeonato Paulista, e nós somos ainda em poucos profissionais, a gente não conseguiu conciliar, né? A gente entrou em contato com a federação, fomos numa apresentação também do COB, que teve uma apresentação do handebol de cadeirantes, né? Eles também foram para a Paralimpíada, foram super bem, então... mas aí a gente teve que deixar meio de stand-by, assim, mas a gente quer muito... É um projeto aí, um projeto que a gente quer tirar do papel, né? E a gente precisa também de uma quadra que tenha também algumas adaptações, né? Por conta disso, né? De acesso, tudo mais, né? Tem arquibancadas na própria quadra, mas a gente sonha num futuro próximo aí trazer o handebol de cadeirantes para a associação, né? E poder oportunizar também as crianças, né? Que têm qual a idade, qual a média da idade dessas crianças? Então, eu trabalho lá do 2º ao 5º ano, né? Então é média de 7 a 12 anos de idade. Nas escolas, né? Aí nos ginásios municipais vai subindo as categorias e vai... Então vocês trabalham com crianças e adolescentes. E adolescentes, adultos não. Tem um time de adulto como... Então, atualmente a gente conta com uma equipe masculina, adulta, né, que inclusive esse ano foi campeã dos Jogos Regionais. Olha! Então, é um orgulho enorme pra gente. Acho que são conquistas, né? Segundo título aí da equipe masculina no handebol da região. É uma região muito forte, né? Que a gente pega a região de Campinas. Então, uma das regiões mais fortes aí do estado. E o feminino, esse ano a gente jogou regionais também. Acabamos ficando em 4º, mas por uma opção também de também prioridades, né? De priorizar algumas categorias. E a maioria das meninas também trabalham, são mamães já, mais velhas, e a gente não conseguia uma frequência muito boa das meninas, né? De horários, né? De treino. E nós também estamos com alguns problemas de horários nos ginásios, né? Porque o esporte em Atibaia cresceu demais. Sim, tem um boom. E aí que acontece, temos que dividir também com outras modalidades, né, com outras atividades esportivas, e aí nós precisávamos daquele horário para desenvolver um trabalho com a equipe da base, né, que está jogando o Campeonato Paulista, Campeonato Nacional. Então a gente optou em abrir mão desse horário das adultas, né? Então eles continuam com o horário
O masculino continua treinando. É um horário fixo, um horário fixo, regular, toda semana. Toda semana. Eles treinam mais à noite, né? Sim. Por conta também de trabalho. A gente empurrou eles um pouquinho mais para tarde lá para poder também atender os meninos, né? Sim. Da base. E é isso, né? Qual é a frequência que eles treinam? O adulto? O adulto eles treinam 2 vezes por semana. Né? Hoje eles estão treinando das 8 às 9. 2 vezes por semana, de terça e quinta. À noite. À noite. A gente está com algumas restrições, né, também nos ginásios, né, por conta do decreto, né, da prefeitura. Então reduziram alguns horários também. Então a gente teve que dar uma aglutinada. Mas as meninas e os meninos da base treinam 5, 6 a 6 vezes por semana. Nossa. Já é um outro volume, né? Fora o extra quadra, né, que já tem várias meninas que fazem academia, né, meninos também. Então, não tem como nessa área assim do rendimento, né? Você que é atleta também sabe como que é que funciona, né? Tá todo mundo treinando, como a gente sempre fala. Todo mundo treinando. Sempre tem aqueles memes, né? Fala assim, bom, se acordou cedinho, sempre vai ter aquela pessoa que já acordou antes de você, já nadou, já pedalou, já correu, sei lá quantos quilômetros. Então a gente é esse sentimento mesmo. Eu tô treinando, tô dando o meu melhor, mas sempre tá todo mundo fazendo todo isso. Mundo treinando, tá correndo. Todo mundo treinando, tá todo mundo dando sangue. Então não vem falar, tô cansado, hoje eu não vou, compenso. Tem que... Não tem, você tem que ir pra cima. Cada dia que a gente fala, né, que faça o seu melhor. Um dia de treino que você perdeu, né, tem uma pessoa ali que treinou naquele dia. Treinou. Né? Então já tem no outro, seu treino já tem que ser muito bem feito e valer por 2, né? Então, é bem isso. É bem isso. A gente sempre coloca isso para as crianças, né? Como a gente vê exemplos de grandes atletas, né, no cenário mundial. Né, de várias modalidades, né? Todos que foram excelência fizeram por fora, né? Não treinavam só ali no horário de treino, né? Sempre estendiam o treino ou chegavam mais cedo, né? É sobre Kobe Bryant, Michael Jordan, né? Oscar, no basquete, né? Em outras modalidades também. Então a gente vê que não é à toa que eles conseguiram. Não é à toa que eles chegaram onde eles chegaram. Não é tão fácil. Porque nasceu com um dom. Eu concordo, né? Existe sim o dom, existe a facilidade. Tem pessoas que têm a genética, a predisposição. Existe sim. Mas existe a disciplina. O quanto eu quero isso. Né? Tem pessoas aí que têm tem um monte de problemas, ou físicos, ou enfim, né? E tá ali, tá treinando, tá buscando. Se a gente pegar Cristiano Ronaldo, né? Eu gosto muito de ouvir a história dele, né? Porque é um cara que a disciplina ali. Você quer saber sobre disciplina? Vai saber um pouquinho. Pesquisar um pouco sobre a vida esportiva dele. Exatamente. A caminhada dele. Que é diferente de outros destaques, né? A gente está falando de futebol, mas tem tantos outros, né? É um atleta que nem era, assim, como você disse, um talento, né? E acabou se destacando pela disciplina. Pela disciplina. É o quanto eu quero. Vocês conseguem ver isso ali? Bom, aqui, já pegando esse gancho, como que vocês avaliam os atletas? Quais são os critérios? Esse vai passar. São os olheiros, né, que a gente fala. Esse tem talento, mas não quer. Quais são os critérios utilizados para passar, né, para a próxima fase que vocês utilizam? Então, na verdade, a gente, pela experiência que a gente tem já no esporte, né, a gente... muitas vezes a criança chega lá no primeiro dia de treino, você já fala, essa criança, esse moleque, essa menina, se ela continuar treinando, fora da curva. Eu acho que ela realmente vai se destacar, né? Mas aí tem toda a questão também da vivência, né? Também motora da criança, muitas vezes ela não teve vivência nenhuma, então às vezes você vê a criança ali, chega meio tortinha, né, que a gente fala, e de repente do nada dá aquele boom também, e surpreende a gente, né? Então, tem muito isso, né? Antigamente, acho que a gente vivia mais na rua, né?
na minha geração. Então a gente tinha já uma vivência motora muito grande, né? De brincadeiras de rua, de subir em árvore. Eu ia falar isso agora, subir em árvore, pular corda, elástica, pulava elástica. Bola, descalço. Era amarelinha, era taco, era isso na rua, então você... Hoje eles já estão todos, né, dentro de um quadradinho, ou aqui em Atibaia ainda não, mas a gente pega grandes centros aí, né, de cidades, apartamentos, então está muito restrito. Mesmo em Atibaia também, já em alguns bairros, né, e as crianças, alguns bairros as crianças ainda ficam mais soltas, né, mas as meninas já com mais restrições, né. Então, novos tempos. Antigamente, nas outras gerações, as meninas vinham lá do Imperial, lá do Cerejeiras, né, a pé para o ginásio, né, que a gente dá treino aqui no Atibaia Jardim, ali, que é perto do centro, do McDonald's ali. As meninas juntavam lá, vinham 4, 5 andando, né. Hoje já não se vê mais isso. Já existe uma preocupação dos pais, né, com relação a esse trajeto. Então, isso aí acaba também gerando essa dificuldade para a criança, né? Não tem tanta mobilidade, vai de carro, volta de carro para casa. As meninas não, andavam 5, 7 quilômetros para vir e também para voltar. E ainda fazia físico. Mas essa identificação, a gente às vezes acaba errando, né? Por conta dessa questão da vivência mesmo, né? Então, às vezes a menina não teve muita vivência e você dá uns estímulos ali, do nada ela dá aquela aflorada, né? E tem desponta. E tem essa questão também do amadurecimento, né? Que a gente sempre coloca pro atleta, né? Como na natureza, né? Cada um amadurece num tempo, né? Cada um tem o seu tempo. No seu tempo. E eles, às vezes, não têm esse entendimento, né? E acabam se frustrando e parando de treinar, né? Então esse é um recado que a gente dá para as crianças, né? Não desistir assim tão cedo, né, da modalidade. Às vezes hoje você não é tão utilizada na equipe, tá ali como um reserva, que a gente fala, né, no banco, mas também amanhã ou depois você pode ser mais útil também para a equipe e fazer a diferença, né? Então acho que é importante isso, né? A criança ter essa sabedoria que tudo é tempo, né, de maturação. O amadurecimento vem de uma forma para um e de outra para outra, né? Alguns então, amadurecem muito mais rápido do que outros, outros não amadurecem. Mesma coisa do estirão. E aí entra tudo, né? Como você disse, o talento, a questão genética, né? Não são todos os atletas que gostariam de chegar num campeonato nacional, um mundial ou uma Olimpíada que chegam, né? Tem isso também, né? Tem aquele atleta que ele não quer ir para competição. Senão eu quero treinar, eu quero me desenvolver, quero participar de alguns jogos, mas eu não de estar ali no ambiente por conta dos meus amigos, né? Então tem essa. Porque tem a parte social, né? E a parte social de rendimento, né? Exatamente. E tem aqueles que realmente querem ir para as competições, né? O que é mais importante? O treinamento ou a motivação? Como que vocês veem isso? Pergunta complicada, né? Vai lá, Guilherme, vou jogar a bola pra você aí. Pronto, pro Guilherme, vai. Eu passo, hein? Eu passo. Não, a motivação ela é importante, né, pra gente, né? A gente, por exemplo, eu sou atleta hoje, a minha motivação é o quê? Chegar numa seleção, representar, vestir a amarelinha lá, né? E ter bons resultados, ser campeão paulista, ser campeão brasileiro, né? E só que sem o treinamento, né? Sem o treinamento eu não consigo acompanhar, né, o meu objetivo final. Eu acho que o treinamento é super importante, né? A disciplina, o comprometimento com a equipe, né? Porque como é um esporte coletivo, se eu deixo de treinar, e aí eu vou comprometer meu time lá na frente, né? Porque meu time está treinando, eu falto, vou comprometer meu time lá na frente. Então, eu acho que é importante o treinamento, mas a motivação, eu acho que também é importante. Essa pergunta aí... a questão motivacional é fundamental, né? Isso. Eu acho, principalmente para o atleta de rendimento, né? Sim. Porque você também que é atleta, se você entra em quadra, né, já achando que não vai dar, né? Que a equipe adversária... Não, você já perdeu, você já entregou o jogo, né? É superior, né? Então... E no dia a dia também, né? Que esse papel do técnico é importante, né? De você estar o tempo inteiro ali pilhando a criança, e vamos, e motivando, né?
se você fica ali sentado dando treino, passando uma informação, né, com pouco feedback, a criança treina de uma forma, né? Agora, se você está ali em pé, demonstrando o exercício, né? Treinando junto, né? Que a gente fala. Treinando junto. É diferente, né? E também sempre colocando para eles essa questão, né? Das metas, dos objetivos, que a gente pode, que a gente realmente tem competência para chegar, né? E é dessa forma que a gente vem trabalhando com as meninas, né? Eu fiquei muito tempo com o handball jogando ligas, né? Competições que não são tão importantes, né? No cenário nacional, né? E aí, há 2 anos atrás, a gente teve a ideia de fundar uma associação, né? Que fosse voltada só para a modalidade, né? Correr atrás de captações, de recursos e aí fomos para a federação. Então, falando em motivação, isso para o atleta também é uma coisa muito legal, porque ele tem que treinar para jogar contra as melhores equipes do estado, né? Porque na Federação Paulista estão os melhores clubes e as melhores equipes do estado e também do país, né? Então a criança já coloca aquilo, eu preciso jogar contra o Pinheiros, contra o Corinthians, contra o São Paulo, né? Contra equipes que são referência não só no handball como em outras modalidades, né? Então ela já vai pro treino com essa motivação. Com essa né? motivação. Que é o que eu falo. Que é uma motivação e também aí depende muito da forma com que o atleta encara. Porque ele pode ver como um peso muito grande. Assim, nossa, vai ser... Vou jogar contra o Corinthians. Tem isso. Nossa, vou jogar contra o Corinthians. E agora, como que é feito esse trabalho mental? Aquilo que nós estávamos falando nos bastidores, né? Que às vezes a gente entra em quadra já derrotado. E a gente... Bom, eu acredito que 80% é cabeça. Por né? aí, viu? Ou mais, né? De 80% a 90% eu acho que, para mim, é cabeça. Sim ou não? No começo no começo, né, do projeto, a gente, até os professores tinham meio receio, assim, nossa, a gente vai enfrentar os grandes equipes da capitais, né, tem mais estrutura, né, e a gente ficava assim com meio receio, mas aí a gente entrou na federação em 2022 com o Mirim, né, que é a categoria Mirim, e aí a gente... Foi 23, né? Foi 2023. Aí a gente entrou, primeiro jogo dos meninos, Pinheiros e Taubaté. Que é as duas forças nacionais hoje, né? No adulto, na Liga Nacional, tal, 2 clubes fortíssimos. E aí, primeiro jogo deles, ganhamos os 2 jogos. Os 2 primeiros jogos. Olha isso. Aí abaixou aquele negócio na gente, falou assim, não, opa, então a gente tem... O controle emocional, isso. Vamos controlar. Aí até pra eles falou assim, não, então a gente tem condição, né? Vamos treinar. E aí conversamos com eles, né, no treinamento, no dia a dia, nos bastidores lá. E aí foi uma surpresa pra gente, nos 2 naipes, né, no masculino e no feminino, no primeiro ano de federação, ter chegado na final. O ano de 2023, a gente foi vice-campeão no masculino, né, e vice-campeão no feminino. E esse ano de 2024, nós fomos vice no masculino, chegamos na final de novo, né, ficando Pinheiros pra trás, Guarulhos, né, grandes clubes, né? Grandes clubes que tem outra estrutura, Taubaté, São José. Ficou grandes clubes para trás. E aí isso trouxe confiança para os atletas e para a gente como professor. Claro. Então a gente tem condição, então vamos trabalhar firme e sim, estamos no caminho certo. E o feminino foi campeão nesse domingo, né? Olha! Campeão paulista. A medalha! Que medalha linda aí, ó. Olha feminino, isso! E o masculino. Nossa, eu adoro uma medalha. E essa é do masculino. Essa é do masculino. Parabéns! Parabéns! Obrigado. Olhem, ó. E essa é masculina? Masculina. Uma prata no masculino e o ouro no feminino. E o ouro no feminino. Olha isso, gente. Bom, aqui está o resultado, né? Esse é o resultado de trabalho. Tem muito suor aqui, né? Com certeza. Tem muito suor. Principalmente dos atletas, né? Que o nosso papel é que o pessoal, muitos falam, né? Que vida mansa, vocês ficam aí fora só mandando, né? Você só faz isso. Só faz isso. Você só faz isso. Fica aí a galera ralando lá.
mas na verdade a gente joga junto, né? Termina o jogo, Não, acho que a gente junto, tá mais suado junto. muitas vezes que o atleta. O time é isso, É, né? uma O time não tem como adrenalina. falar mérito, se não é o mérito da equipe. Do qual é o contexto para você chegar a um título, né? Ainda mais da federação. A Federação Paulista é a maior federação do país, né? Onde estão as maiores equipes, os grandes clubes do país se localizam mais aqui no Sudeste, né? Uhum. Não que os outros estados também não tenham grandes equipes, né? Tem no Recife o Clube Português, no Sul também grandes equipes, né? Mas se concentra mais aqui. Então acho que a gente fica muito feliz pela importância que é conquistar um título É a mesma coisa do futebol. Né? O futebol também é Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. São os grandes são os ali. Grandes, são os né, grandes ali. Do estado. Então, a gente está muito feliz com a Poxa, conquista e já estamos. Não deu nem para curtir muito, porque. Não, qual é o próximo, né? Não dá para curtir, é isso. Né? Qual que é o próximo? A gente já. Qual é o próximo? Já tem no infantil feminino, né? Que chegou também entre os 4 na classificação geral. É feito durante o ano. Tem o turno e o retorno da competição. Você joga na casa do adversário, depois ele vem na sua casa, entre todas as equipes, né? São vários jogos e é como funciona no Campeonato Brasileiro. É uma pontuação geral e as 4 melhores equipes fazem as finais. No Mirim é feito tudo num dia. As 4 equipes vêm para a cidade que conquistou, que saiu em primeiro, né? No caso da Atibaia, saiu em primeiro esse ano na federação, né? Liderou o campeonato inteiro, de cabo a rabo, foi muito legal assim. A gente estava invicto no campeonato até a última rodada, a penúltima, né? Acabamos perdendo para São José, a equipe para São Bernardo, foi a equipe que a gente venceu na final. E aí no infantil e nas outras categorias é jogo de ida e volta. Então a equipe que saiu melhor colocada faz o primeiro jogo fora de casa e depois a volta na casa deles, né? Então no caso o Mogi, que é Mogi Mirim, que é a atual vice-campeã brasileira da categoria, né? Perdeu as finais agora, acho que há 20 dias atrás. A gente também teve a oportunidade, o privilégio de ir lá para o Brasileiro também, né? Acabamos ficando fora das finais por saldo, empataram 3 equipes em segundo, e aí por saldo de gols entre as equipes a gente acabou ficando fora, mas foi uma excelente competição também para elas. E agora a gente enfrenta a atual vice-campeã brasileira na semi do Campeonato Paulista, para você ver o nível que é o Campeonato Paulista, né? Então, a gente joga com elas aqui dia 14, às 18h30, no Atibaia Jardim. Então, já passando para convidar a galera para fazer presença lá no ginásio, torcer pela gente. E aí tem a volta no dia 18, lá em Mogi Mirim, né? Então, a gente já está ontem, a gente deu uma folga na segunda só, para as meninas e elas estão a mil ali, né? A mil. Treinando. Já focadas aí, nós vamos treinar todos os dias, acho que só domingo a gente vai dar um descanso. E aí, segue. Se preparar aí, o último jogo que a gente fez com elas, nós perdemos no finalzinho de 2 bolas, acho que foi 32-30, um jogão também lá em Mogi. E a gente tem uma expectativa grande aí de, quem sabe, derrubar o favorito ao título aí, né? Quem sabe, né? Isso vai acontecer. Vamos lá na semifinal. Vamos lá, vamos pra cima. As meninas estão motivadas, né? A gente estava falando um pouco de motivação, né? Então, estão motivadas e estão treinadas. Estão treinadas. Eu acho que quando você entra, assim, eu estou pronto. Estou preparado. Estou preparado. O que tiver que ser, será, claro, né, a gente coloca, mas eu fiz a minha parte. Acho que quando o atleta ele entra para uma competição, seja qual for, é isso que ele tem que ter em mente. Eu fiz a minha parte. Eu não faltei dos meus treinos. Eu me alimentei. Eu fiz tudo que estava dentro da proposta que foi. Então, eu acho que aí, lógico, ninguém entra para perder. Todo mundo entra para ganhar. Mas quando a gente perde numa situação dessas, o peso é menor. Porque o peso, a ideia é, eu fiz o que tinha que ter sido feito. Eu deixei tudo lá, né? Tudo lá. Eu fiz ao longo de todo, né, o treinamento, eu fiz tudo que tinha que ter sido feito. E
Às vezes vem a Vence vitória, o melhor. que vença o melhor. Que vença o melhor, né? Quando a gente É. fala de jogo, é isso, que vença o melhor. Mas a gente tem que fazer, o atleta tem que fazer a parte dele, né? E Com qual é a certeza. parte dele? Treinar. É isso. Como treinador, os dois aqui são treinadores, qual é o maior erro que um treinador comete na liderança de uma equipe? Eu acho que na minha concepção, eu acho que é o emocional. Olha. O emocional, você tem que estar ali, independente, você sabendo do que vai acontecer no jogo, né, da dificuldade do jogo. Eu acho que se você transmitir isso para o atleta, você já perdeu ali, né? Você já perde o atleta ali. Né? A conversa no vestiário é muito importante, mesmo sabendo da dificuldade do adversário. A gente tem que manter firme, né? Acreditar até o final. E eu acho que é a parte Controle emocional. emocional. Acho que é o controle emocional do treinador. Por parte do treinador. Concorda? Eu acho que é fundamental, porque a criança, né, o atleta, né, você que é atleta também, você entra em quadra, né, ou em campo, ou sobe, na corrida. ou sobe numa moto, num carro, uma competição em si, né? Tem toda essa questão da adrenalina, né, que é gerada ali para você, no seu corpo ali, para já deixar você pronto para aquele confronto e tudo. Mas às vezes é uma descarga muito grande também e acaba atrapalhando, né? E muitas vezes a gente tem que saber também como lidar com cada atleta, né? Às vezes para você faço aquela cobrança mais forte e você, o Márcio falou que eu posso, vou lá. E às vezes você cobra um pouco mais forte uma menina que é um pouco mais acanhada e ela acaba piorando ainda o rendimento dela na partida, né? Então, essa questão que o Guilherme colocou do emocional, né? Às vezes você entra naquela pilha do jogo também, a hora que você vê, você tá lá, que nem alguns têm o Diniz, não tem, né? Como não, o né? Diniz, né? Que é um exemplo assim do futebol, o Bernardinho do voleibol, né? Que joga junto. Que joga junto. Que às vezes solta um palavrão lá e tudo. Mas você tá ali na emoção, né? Na emoção do jogo, você... E muitas vezes esse controle ou a falta, né, de controle acaba gerando uma situação pior ali pro atleta, né? Que já tá com uma carga muito grande ali de cobrança, de estresse. Porque o jogo na verdade, ele gera um estresse enorme para o atleta, né? Sim. Desde do pré-jogo, né? Que muitas vezes vem muito antes, a criança muitas vezes deixa de dormir, ansiedade. Tem dificuldade por conta, tem criança hoje em dia que tem muito problema de ansiedade, então vai jogar um campeonato brasileiro, tudo também. Tudo. Vai jogar um brasileiro, então você dorme mal uma semana antes da competição, né? Como que você chega na competição? Então é difícil. Então a criança já chega cada uma do seu jeito, né, para a partida. Então uma dormiu mal, a outra comeu uma coisa por ansiedade e já passou mal, já teve um mal-estar ali. Então e tem aquele que tem aquele que parece super que de não, boa, parece que ele não sabe nem onde que ele tá indo, né? Esse é o melhor. Esse é o melhor, esse é o melhor. A menina ou o menino que fala, vamos embora, vamos pra cima, não sabe nem quem tá do outro lado, não respeita ninguém, assim, entre aspas, né? Que a gente tem que sempre respeitar as regras e os adversários, né? Mas é aquele jogador que chega ali descontraído, né? Ouvindo um sonzinho e tal. E bora pro jogo, né? Bora! Agora o jogo? Já chega, é agora. É o Romário que a gente fala, né? O Romário. Não treina e chega lá, dá conta do recado, né? Toda a equipe tem o seu Romário, né? A gente tem, desde a base também, algumas meninas que dão aquele migué no treino, né? Falta. E chega na hora do jogo, vai lá e resolve. Será que é excesso de confiança no potencial delas ou deles? Por às vezes deixar de treinar. De treinar, não, eu vou fazer, eu lá na cabecinha, eu sou boa, eu vou dar conta. Será que eu acho que tem um pouquinho disso também, esse excesso de autoconfiança, né? Eu falaria isso. Tem isso. Bola pra você, Gui. Eu fui um desses, né? Eu fui um desses. Você foi um desses.
Não, mas na verdade a gente sente sim a falta do treinamento, né? Que é super importante você estar treinando todos os dias, recebendo informação. Porque, por exemplo, hoje o treino é pautado em defesa, você faltou. Hoje o treino é pautado em ataque, você faltou. Hoje é tático, né? Vamos fazer o esquema tático. Você faz parte ali da equipe. Isso atrapalha um pouco. Mas você sabe no fundo ali que... Se dá conta. Passa a bola pra mim aqui que... Eu resolvo. Tá com medo, passa a bola pra mim aqui, né? A gente até brinca lá. Passa a bola, Guilherme, porque meu nome é Guilherme, né? Eu falo com os meninos lá. Tá com medo, passa a bola, né? E aí, mas tem que ter a importância sim do treinamento, mas no fundo a gente sabe que chega ali na hora a gente se transforma, né? Se transforma. Sempre tem, em todas as modalidades, o jogador que chama mais a responsabilidade, né? E é importante, líder, né? É importante, né? Ter tanto o líder, né, psicológico ali, o cara que tá dando força, bora, vamos pra cima. E isso a gente vê numa equipe grande ou numa equipe de duas pessoas, que tem que ter aquele que tem o controle emocional. Né? As pessoas quando jogam, quando eu assisto, eu vejo assim, gente, que perdeu, foi lá e cumprimentou da mesma forma, perdeu ali... Tá cumprimentando, vamos incentivando o parceiro. Agora tem aquele que briga, né? Aquele que já olha assim, não quer nem conversa. Não quer nem conversa. Pô, mas você errou essa bola. E aí é onde que perde um pouco o equilíbrio, né? Exatamente. Perde totalmente. Eu acredito muito nessa questão da energia também, né? Que às vezes tem uma pessoa que tá ali no banco torcendo pro outro que tá lá dentro jogar mal, né? Tem de tudo. Tem pra de tudo. Você entrar em quadra. Então a gente tenta trabalhar muito essa questão, né, do grupo, né? De quem tá ali fora torcendo e mandando energia para quem tá dentro. Porque, na verdade, se ganhar, foram todos que venceram, né? E a derrota também vem para todos, independente de quem jogou, de quem pontuou mais, quem pontuou menos. É saber lidar, né, com tudo isso, né? Saber lidar. Que é muito importante. Aí entra os treinadores, né? Saber colocar panos, né? Panos quentes. E as panelinhas, né? Que às vezes também começam a formar, a gente tem que estar sempre conectado e vendo para também evitar, porque acaba, né? As melhores ficam ali no aquecimento. Tem isso. Eu vou com a minha amiga ali, que ela sabe, também ela está no meu nível, né? Então a gente também tem que o treinador tem que ter olhos de águia. O tempo inteiro. A tudo. Né? Então é muito legal. Para essas pessoas que estão, essas crianças, adolescentes que estão chegando no handball, o que vocês falariam para elas? Que recado vocês dariam? Para os atuais, para esses que vocês já estão treinando, ou aqueles que estão aqui assistindo, ouvindo a gente, que estão pensando assim, poxa, que bacana. O que vocês falariam? Eu que estou ali no dia a dia, né? O professor Márcio também está no dia a dia ali com eles, convivendo, crescendo junto, né? Que a gente está crescendo junto como atleta e como professores, para não desistir, né? Confiar no nosso projeto, confiar no potencial que eles têm, né? Que o handball também não é só títulos e títulos, né? Que nem eu não fui jogador de seleção, mas hoje estou aqui representando o handball através de outra forma, né? Como professor. Então foi isso que o handball me ajudou. Então, para que eles não desistam, né? Vão ser grandes profissionais aí. Então, e você, o recado é que para quem nunca teve a oportunidade de conhecer a modalidade, né? Que venha fazer uma aula, conhecer um pouco mais sobre a modalidade, que é muito dinâmica, muito legal. Não é como um jogo de futebol que você assiste 90 minutos, acaba 0-0, né? Handball sai 30, 40, 50, 80 gols numa partida. É dinâmico. Então, é muito dinâmico, né? Você marca e você defende. Não existe no handball só o defensor, só o atacante, né? Todos atacam e todos defendem. Então, que venham conhecer a modalidade, fazer uma aula, procurar. Onde vocês estão? Para quem deixa aí a gente está nos ginásios de esportes, né, da cidade, no Atibaia Jardim. Nós temos, acho que o nosso centro de excelência fica lá. As crianças, a gente identifica os potenciais nas escolas, né? Também tem o Omar Zigaib, que é o ginásio ali perto na antiga Copacabana, né? Também que a gente faz um trabalho lá. E aí nós estamos também no CIEM 2, no Terezinha, né? No Terezinha, que é ali perto do supermercado Tuba, Big, né?
perto do no supermercado Caetetuba, e a Jéssica está no Chácaras lá, né? Isso, no Pedro de Alcântara. No Pedro de Alcântara. Tá. Na verdade, a gente gostaria de atender mais escolas, né, do município. Eles fizeram uma parceria muito legal com a gente, abriram as escolas para o nosso projeto, né? E isso é muito importante, ter muito importante. Os apoiadores, né? Os apoiadores. Então a gente tem uma parceria muito legal com a Secretaria da Educação, sim, que nos ajuda muito, e a gente consegue pegar essa criança bem nova, né, para já iniciar na modalidade. Então, quando ela vai iniciar a fase competitiva, ela já tem uma vivência ali de 2, 3 anos já de handball. Então, é isso, né? E quem já está na modalidade, né, que tenha... Aguenta firme. Foco, perseverança, como a gente sempre conversa com os professores também, com os atletas, né? Acreditem, né, em si próprio e também nos companheiros de equipe e também na comissão técnica, né? Porque se o atleta não confia no seu técnico, né? Não adianta, né? Nem adianta começar. Não tem como nem começar. Não adianta nem começar. A gente vem correndo bastante também, né? A comissão, estudando, correndo atrás de cursos, de atualizações. Né? Sempre Hoje se atualizando. Em dia a gente tem muito acesso, né? Também através da internet, de pesquisas, né? De artigos científicos e tudo. Então, tudo à mão. A gente sempre fala para eles que nós estamos correndo. Então, e o resultado também está aparecendo, né? Então, o resultado vem. Né? Então, é isso. E também, independente de você praticar o handball, né? Que você pratique atividade física, né? Que acho que a atividade física é o mais importante. Então, às vezes, o atleta para de treinar e acha que a gente vai ficar frustrado, a gente fica triste, né? Mas deseja que ela consiga, ou ele, se identificar em uma outra atividade, né? E leve para a vida, né? Que seja o que for, né? Que seja o que for, mas que se movimente. A gente tem que se movimentar, né? A gente precisa cada dia mais ter essa consciência, né? Da importância, é uma conscientização mesmo. Da importância de uma boa alimentação e também da prática esportiva, né? Da atividade física, que é a junção ali dos dois, né? Para quem quer qualidade de vida, longevidade, né? Gosta da vida, bora treinar. Bora se movimentar. Acordar cedo, né? Porque é difícil, mas tem que ser feito. Meninos, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Infelizmente a gente tem que encerrar. Ficaríamos aqui, ó. Tá vendo? Tem um tempão. Foi muito legal. Muito obrigada. Por ter reservado um tempo, vim aqui falar com os nossos ouvintes, para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo e assistindo, né? E querem deixar um outro recado? Acabou? É só agradecer vocês pela oportunidade, né, da gente poder estar aqui difundindo um pouco mais a nossa modalidade. Desejo sucesso para vocês também, que vocês cresçam cada vez mais e a gente possa cada dia mais também falar mais do esporte, trazer mais o esporte aqui. Não só da nossa cidade também, como do nosso país. Exatamente. Gratidão. E quero agradecer não somente aos dois, ao Márcio, ao Guilherme hoje, mas a todos os atletas que passaram aqui, os profissionais que passaram nessa segunda temporada aqui na Rádio Mídia. Foi um prazer ter falado com todos eles, ter aprendido e levado tanta informação para todo mundo, tanto conteúdo relevante sobre o mundo do esporte. Muito obrigada, até a próxima terceira temporada, que está recheada de coisas bacanas. Não esqueçam de mandar mensagens para a gente, caso vocês tenham alguém que gostaria de vir aqui conversar com a gente, no WhatsApp da rádio, é o 91485-1246. Muito obrigada e até a próxima Resenha Glicogênio.